quando tivemos This meeting is being recorded. a nossa conferência em novembro, uma irmã perguntava como é que este lixo fazer isso. A irmã Ernesto dizia que o problema não é o lixo que está nas ruas, o problema é o lixo que está na cabeça, na mente das pessoas. Então, queremos ter alguma coisa, não uma simples palestra, mas alguma coisa que se enraiza e venha chegar na família. Portanto, esses 5 dias são um pouco pesados, mas com objetivos, chegaremos lá. Nós encorajamos as escolas em criarem condições para que os seus participantes sejam suportados com recargas, porque isso é um programa que tem que ser visto como da escola. Os nossos escuteiros, os agrupamentos, trabalhem no sentido de que o participante não esteja a suportar, assim, sozinho, o assunto. Equipes nos ajudar para que haja recarga suficiente para atender as lições. As províncias e as áreas missionárias, 3 pessoas por cada província. Também encorajamos que as pessoas consigam, possam ter algum suporte, se é a internet, o secretariado, ou se não, a direção da igreja ali, cuide como a coisa anda. Isso é o que concordamos. E agradecemos imenso, esta é uma informação que queríamos passar, pelo que precisamos, então, entrar no assunto de meditação. Já temos um número aceitável. Vamos começar com os que estão. Peço que o nosso irmão Ernesto, se fizer alguma coisa gravando, sim, e termos um link, ou no YouTube, qualquer coisa, sim, depois sim, vamos pôr o link no grupo. Ótimo. Quem faltou vai rever. Ótimo. Muito obrigado. E eu quero já pedir à sua reverendíssima a sua intervenção e oração de bênção para estes trabalhos. Muito obrigado. Eu gostaria que, por algum tempo, todos pudéssemos abrir as nossas câmaras para sua reverendíssima ter a ideia de quem são os que estão aqui. Pastor, obrigado. Só fazer aqui uma pequena intervenção, que dos nossos convidados, temos presente a Ana Carolina Mota, ela é da Universidade Federal de Goiás, e ela será a nossa convidada de hoje, que vai fazer uma apresentação sobre um jogo pedagógico que pode ser replicado gratuitamente para todas as escolas ali. Ela vai falar em sequência só para o reverendo ter conhecimento. E temos também o nosso irmão Elias Mandi. O nosso irmão Elias Mandi, ele é angolano, mas ele também reside aqui no Brasil, da Universidade Federal do Paraná. E os demais da Universidade Evangélica de Goiás, neste momento, estão em formação, por isso não puderam entrar, mas na abertura de amanhã, todos eles se farão presentes também. Ok, muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Irmão Elias Mande, bom, todos vamos abrir as câmaras para termos alguma ideia, para sabermos que estamos a conversar com pessoas reais. Elias Mande, muito obrigado. Mário, Lúcia, Cuico, vamos abrindo as câmaras. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Uau. Muito obrigado. E eu, sim, quando o Nene, o Lauri não abriu, a Cristina Solo, Afonso Vatuva, mas agradecemos imenso. Nós passamos a palavra à sua reverendíssima.
Muito obrigado. Eu aqui quero agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui nessa sessão de abertura. É verdade que, olhando para o programa, achei que ter tempo de estar aqui e participar convosco, ainda que seja por alguns minutos, mas eu, de longe, voltei a seguir o trabalho que estão fazendo. E eu acho que esse trabalho é muito importante para a educação, não só das crianças, mas também das famílias, porque dá-me a entender que a questão do ambiente é uma questão de família, é uma questão de comunidades, é uma questão de países, é uma questão de liderança, é uma questão de responsabilidade. E por isso eu achei um texto que provavelmente todos conhecem, Êxodo, Gênesis, capítulo 1, versículo 24, até ao versículo 31º, mas eu não vou ler tudo, vou ler apenas uns poucos versículos. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou, macho e fêmea, os criou. E Deus abençoou, Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu penso que esse texto, lido e concluído, fala da nossa responsabilidade em gerir o meio ambiente que Deus nos deu para estar no meio onde devemos viver. É a ideia que eu queria trazer. Como é que nós entendemos esses termos? Domínio, a bênção que recebemos de Deus, sujeitar a terra. Como é que nós percebemos isso? E pelos vídeos que nós vimos, o homem não percebeu bem este mandato de Deus. O homem está a destruir a humanidade, destruindo o seu futuro. Mas eu tenho a certeza que, se nós pregarmos o reino de Deus, certamente o Espírito de Deus vai tomar conta de nós, vai dirigir-nos melhor a cuidarmos do nosso ambiente para o tempo que Deus deseja que nós estejamos aqui na Terra. Por isso, quero orar convosco para que Deus possa abençoar este programa, abrir as mentes das crianças, das famílias, para que possamos discutir e encontrar soluções de como devemos desenvolver essa nossa responsabilidade no mundo, para que o mundo não seja ameaçador para nós, mas sim acolhedor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Tu que és o Criador de todos, e o domínio te pertence, mas também te agradou o Senhor partilhar conosco este domínio, criando-nos como seres sapientes que receberam teu fôlego de vida. E por isso estamos aqui, ó Santo Deus. Nós sofremos única e simplesmente porque pecamos contra ti. Não obedecemos naquilo que é o seu mandato. Por isso, ó Santo Deus, queremos que não só perdoe os nossos pecados, mas também nos ilumine para que nós possamos compreender a tua vontade. Apelamos pelo teu reino para que venha sobre nós, para que nos oriente a vivermos neste mundo e a cuidarmos da forma como nos foi entregue, para que a nossa vida possa persistir e te glorifique, Deus, enquanto cá estivermos.
buscamos a tua presença e a tua comunhão, para que também nos instrua a sermos responsáveis com o nosso próximo e com a natureza onde nós vivemos. Venha, Senhor, abençoar este curso, abrindo as nossas mentes, enriquecendo os facilitadores e tornando este o pequeno rebanho que deve manifestar a tua glória perante o mundo. Que não seja apenas um curso, mas uma matéria que possa transformar o mundo. O Senhor muitas vezes usa as coisas pequenas, tornando-as grandes. Por isso esperamos, ó Santo Deus, que desta iniciativa surjam realmente programas que se constituam numa bênção para o país, para o mundo e também para todos aqueles que no mundo existem. A graça de Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos os participantes e também com seus países, suas famílias, desde hoje para sempre. Amém. Amém. Espero que tenham um bom curso e continuem a receber as lições, assumindo a responsabilidade de cuidar do planeta. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá grande. Amém. Ok, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Ana Carolina. O pastor Azevedo já falou sobre os nossos objetivos, já falou sobre até onde queremos chegar, o que queremos fazer. Eu vou apresentar um pouquinho a Ana Carolina, né? A Ana Carolina, ela possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás. Ela tem uma especialização em docência do ensino superior. Ela atua bastante com a percepção que os professores e as crianças têm sobre o meio ambiente. Ela tem o seu doutorado na área e o mestrado dela. E no mestrado dela, ela acabou por criar um jogo, e esse jogo exatamente trabalha isso, trabalha as questões de percepção ambiental do Cerrado. O Cerrado é um bioma brasileiro que, para quem conhece de perto, é muito similar com o nosso bioma, com o nosso meio ambiente, nosso ambiente ali em Angola, especialmente da região do Huambo e Bié. Então, assim, sem mais demoras, eu queria passar a palavra para Ana Carolina. Ana, não conseguimos te ouvir. Não está mutado, mas o som não sai. Okay. Quase saiu um sonzinho. Não. Também não. Ok. Também não. Ixi, vou sair e entrar de Agora novo. Agora foi. Foi? Foi. Mas tá bom? Tá dando para ouvir bem ou tá ruim? Tá perfeito. Então ótimo. Eu vou abrir a tela, gente, que eu vou iniciar a apresentação e aí eu falo e me apresento melhor para vocês. Perfeito. Um instante. Tá dando para ver? Bom, eu vou conversar um pouco com vocês sobre jogos e educação ambiental, a experiência que eu tenho com isso, e que eu acredito que possa ajudá-los com a trajetória de vocês também. Por mais que o Cerrado seja um bioma aqui do Brasil, eu acredito que as ideias possam inspirá-los de alguma forma, né? Vou me apresentar, eu sou Ana Carolina, eu sou publicitária, trabalho numa instituição de ensino aqui no Brasil, que é o Instituto Federal de Goiás. Eu sou mestre em ensino para educação básica, como o professor já falou. Eu trabalho com criação de conteúdo digital sobre educação ambiental, que foi um desdobramento do jogo também. E eu vivo na região centro-oeste do Brasil, em Goiânia, que é pertinho da capital Brasília.
Aqui na região onde eu moro, o bioma predominante é o cerrado. É um bioma que é conhecido como savana brasileira, porque lembra, tem aspectos da vegetação de savana, né? E também é conhecido como berço das águas. É aqui no Cerrado que estão as nascentes dos principais rios das 3 principais bacias hidrográficas da América do Sul. É também conhecido pela comunidade científica internacional como um hotspot de biodiversidade. E o que é hotspot, né? São denominações para regiões em todo o mundo que têm alto índice de espécies endêmicas, tanto de plantas quanto de animais, e têm sofrido com a degradação. No caso aqui do Cerrado, o principal fator para a degradação é a atividade agropecuária. E aí, o que me motivou mesmo a trabalhar com a educação ambiental é que eu acredito que ela é uma das importantes formas de nos fazer pensar e sensibilizar as pessoas em relação à questão ambiental. Então, além das políticas públicas e a legislação, eu acredito que individualmente a gente possa ir modificando isso pouco a pouco. E aí, como comunicadora, né, quando eu me deparei com a temática, eu pensei, se eu quero repensar a prática da educação ambiental, eu tenho que saber primeiro como que o meu público-alvo pensa. E, no caso, meu público-alvo era tanto os alunos quanto os professores. Porque para saber se eles estão tendo ruído de comunicação ou não, entre os professores e os alunos, eu precisava entender como que eles pensavam. E aí, nessa pesquisa, eu perguntei a eles se eles faziam algo pela conservação do cerrado. A maioria disse que sim, que fazia. Mas quando eu perguntei, o que vocês fazem pela conservação do cerrado? Eu tive mais dificuldade na resposta deles. A maioria respondeu coisas que deixam de fazer pela conservação do cerrado, e não coisas que eles fazem. Então, eles tinham dificuldade em relacionar o cotidiano deles à conservação do cerrado. Muitos diziam que não praticam o desflorestamento ou as queimadas, né? Também não poluem rios, mas a maior parte deles vivem em regiões urbanas, né? Centros urbanos. Será que eles teriam mesmo essa possibilidade de fazer isso com frequência? Então, eu percebi que eles tinham uma dificuldade de relacionar mesmo a conservação ambiental com o dia a dia deles. E aí eu trouxe aqui uma imagem de Goiânia, que é a cidade onde eu vivo, e que realmente, quando a gente bate o olho nessa cidade, e a maior parte dos participantes da pesquisa era de Goiânia, é difícil mesmo você pensar em um bioma, né? Só que o que acontece é que cada vez mais os biomas têm sido modificados. Claro, para a gente viver, a gente tem que modificar o ambiente em que a gente vive, mas o ideal é que seja feito de forma sustentável. Então, quando a gente olha realmente essa foto, dificilmente a gente se sente como parte de um bioma. E aí, o que é complicado disso? Se a gente não reconhece o cerrado como algo além de um bioma, como um bioma que envolve cultura, nossas tradições, os povos que ali vivem, a gente dificilmente vai conseguir relacionar o nosso dia a dia à conservação desse bioma. Quando a gente já, por outro lado, conhece como parte da nossa identidade, então eu reconheço que faz parte da minha cultura, de quem eu sou, conservar esse bioma vira sinônimo de autopreservação. Então, o ideal é que a gente conseguisse transmitir essa percepção para as pessoas. E aí, o que eu identifiquei no estudo, pelo contrário, é que eles percebem o bioma mais como sinônimo de natureza. Então, se torna algo distante do dia a dia deles, distante da realidade e, portanto, mais difícil de relacionar a atitudes do dia a dia. O que eu esperava que eles tivessem me respondido quando eu perguntei se eles fazem algo pela conservação do cerrado? Bom, eles podiam ter me respondido que eles consomem menos coisas, menos produtos, bens de consumo, usam só o necessário, evitam o consumismo, que eles descartam o lixo de forma correta, optam pela coleta seletiva, reciclagem dos materiais, que eles possam reduzir o consumo de carne, de repente, já que
o maior risco, né, para o Cerrado é a produção agropecuária. Então, havia várias respostas relativas ao cotidiano deles, e que dificilmente eles conseguiram relacionar. Muitos relacionaram, mas a maioria não. E aí, o que é complicado em relação a isso? A percepção ambiental não é algo que a gente vai introjetar na educação ambiental, não é algo que a gente consegue, você a partir de agora vai pensar assim, assim, assado. Não. A percepção ambiental ela é construída ao longo da nossa vida e por diversos fatores. A escola é só um deles. Então, a opinião dos nossos familiares, dos nossos amigos, daquilo que a gente vê na televisão, da escola, os livros que a gente lê, os brinquedos que a gente brinca quando é criança, os jogos, filmes, novelas. E aqui eu trouxe até a imagem do Rei Leão, né? Da Disney, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente conhece mais os animais do continente africano do que do nosso próprio continente. Então, é complicado isso. Se você pergunta para uma criança, ela sabe o que é um leão, o que é uma girafa, uma zebra, mas dificilmente ela sabe o que é uma anta, uma capivara, um carcará, que são animais típicos aqui da região. E aí, eu penso, como que a gente vai valorizar algo que a gente não conhece, né? Como que a gente vai valorizar algo que a nossa própria cultura não valoriza? E aí, aqui eu trouxe até ilustrando uma imagem de um novo filme da Disney, que é recente, que chama Encanto. Ele se passa na Colômbia. E aí, sim, ele traz muitos animais aqui que coincidem com os da nossa fauna também. Então, onça-pintada, tucano, capivara, que é esse bichinho, esse roedor aí da foto, arara. Então, ele começa a nos fazer perceber e valorizar aquilo que está com a gente. Não que não existam outros filmes, não que não existam outros produtos, claro que existem. Mas eu acho que sempre que há uma iniciativa como essa, a gente deve comemorar, porque tudo isso vai contribuindo para o conhecimento daquilo que é nosso e para a valorização. E aí, pensando nisso, pensando nos jogos como um desses aspectos, né, de construção da percepção ambiental, porque eu escolhi os jogos para trabalhar, por quê? Porque além de ir contribuindo para a construção dessa percepção, eles têm outras características que podem nos ajudar no trabalho da educação ambiental e da formação dessas crianças, dessas pessoas, desses jovens, né? Então, os jogos, eles envolvem várias habilidades, eles desenvolvem o trabalho em equipe, a comunicação, o raciocínio, memorização, né? A inteligência emocional de lidar com ganhar, com perder. Eles também contribuem para despertar o interesse dos alunos pelo tema. Então, muda a dinâmica da aula tradicional e traz algo diferente, que já desperta a atenção deles. E podem ser usados tanto em sala de aula como em outros ambientes não formais de educação, podem ser usados em casa, jogar com a família toda, que aí, pouco a pouco, vai transmitindo esse conhecimento, né, que contribui para uma nova visão sobre o ambiente em que a gente vive. E aí, o primeiro jogo com que eu trabalhei nas escolas foi o Memórias do Cerrado. Ele foi um jogo da memória. Eu não sei se aí em Angola é o mesmo nome que vocês utilizam, eu imagino que sim. Que é um jogo que a gente tem que encontrar, por memorização ali, o par, né? As cartas iguais. Nesse caso, eu fiz um jogo maior, em um formato que desse para visualizar melhor as cartas, para jogar com uma turma inteira em sala de aula, dividida em grupos. E eu adaptei a questionários. Então, quando uma equipe conseguia formar um par de cartas, ela tinha a oportunidade de pontuar mais se acertasse a uma pergunta desse quiz, desse questionário. E por que isso é interessante? Porque pode ser que o professor utilize um quiz para fazer uma revisão de conteúdo de uma forma diferente, mais atrativa, né? Então, também é uma execução descomplicada. Eu imprimi fotos da fauna e da flora aqui do Cerrado, de paisagens,
e coloquei num papel mais firme, um papel cartão, e cobri com papel filme, né, um plástico. Ele também pode ser usado no ensino formal e não formal. E aí, as percepções que eu tive das experiências com esse jogo, eu escrevi um artigo científico. Eu até coloquei o QR Code, caso vocês se interessem e queiram acessá-lo. E eu trago aqui um pouquinho dessa experiência para vocês também. Os alunos se empolgaram muito, tiveram muito aquela coisa de competitividade, mas não negativa, positiva mesmo, de querer acertar, de buscar comunicar com o grupo para chegar a uma resposta, a um senso final, né? Uma coisa que eu achei muito interessante foi que um dos grupos tinha um aluno que era considerado um dos mais inteligentes da turma. E esse aluno, o grupo dele jogava muita pressão sobre ele quando era para responder uma pergunta do quiz. E ele, se sentindo pressionado, não conseguia responder corretamente. Então, a gente via que aquele aluno ele tinha muita inteligência de conteúdo, né, de raciocínio, mas quando ele se sentia pressionado, ele não conseguia raciocinar bem. Então, ele não tinha aquela inteligência emocional. E isso eu achei muito interessante, né, destacou para mim, porque é isso que os jogos ajudam também, né? Na construção na formação mesmo das crianças, não só com aquela inteligência do ensino mesmo formal, mas também a formação como ser humano. Então, a inteligência emocional que é necessária para que a gente viva em sociedade, a gente se relacione. E aí, outro aspecto muito legal das experiências é que a professora que nos convidou, né, para apresentar o jogo na escola dela, ela gostou muito da proposta e disse que iria reproduzir o jogo com outros temas que ela ensina. Então, isso foi bem bacana também, esse retorno que ela nos deu. O outro jogo que eu criei, e esse se tornou um produto educacional mesmo, foi o Cerrado em Jogo. Em português, também não, em português brasileiro, né? Não sei se aí em Angola também, quando a gente diz que algo está em jogo, que algo está em risco, né, de certa forma. Então, tem um duplo sentido no nome desse jogo. Então, tanto um jogo, uma brincadeira, como o cerrado que está ameaçado. É um jogo de cartas que pode ser jogado por diferentes idades. Ele é muito interessante, assim, tanto para crianças, jovens, adultos, mas é preciso que já estejam alfabetizados. Ele traz características, curiosidades de 40 animais do cerrado, incluindo o ser humano. E é aí que a gente traz um aspecto importante da percepção ambiental. O que a gente percebeu em todas as vezes que a gente apresenta esse jogo para um grupo é que gera um estranhamento à presença do ser humano ali. Isso é muito positivo, porque em sala de aula, né, ou mesmo em ambientes não formais de educação, isso suscita a discussão e nos faz refletir sobre a presença do ser humano no meio ambiente, como fazendo parte daquilo. Então, tem sido muito interessante a resposta em relação a isso. O jogo ele foi disponibilizado para download gratuito, está aqui também o QR Code. Vocês podem baixar se interessarem, claro, a fauna não é a de vocês, mas para inspirá-los, para ter ideias, eu acho que vale muito a pena. E aí, como jogar? É um jogo que é voltado para grupos de 2 a 8 pessoas. A cada rodada, uma dessas pessoas tem a chance de comparar, escolher um item e comparar o valor. Cada item sobre as características dos animais tem um valor numérico. E aí, quando ele compara com a dos colegas, aquele que tiver o maior valor numérico ganha a carta de todos na rodada. Então, ao final do jogo, quem tiver mais cartas na mão ganha. O ideal, o interessante, é que a gente estipule um tempo de jogo, 30 minutos, e aí quem tiver nesse tempo maior número de cartas é o vencedor. Numa sala de aula, por exemplo, que são muitos alunos, o interessante é que tenham vários baralhos e se formem vários pequenos grupos para que eles possam jogar. E aí, como desdobramento do Cerrado em Jogo,
eu criei uma página no Instagram, chamada também Cerrado em Jogo, para divulgar o jogo, para ampliar esse acesso, inspirar outros professores, porque eu acredito que a rede social ela é muito legal para ter esse contato com outros profissionais, né? E com o próprio público-alvo, sejam alunos ou não, e traz parcerias, inspirações, e tem sido muito bacana o retorno que eu tenho tido com essa página. Inclusive, assim que eu iniciei o trabalho com a página, eu tive contato de um professor de uma escola municipal também de um outro estado, e aí a gente fez também uma videochamada, assim, remota, eu participei com os alunos dele jogaram, gostaram muito de jogar. Aqui também está o QR Code para acessar o Instagram, se vocês tiverem interesse. Gostaria muito de tê-los lá. E também é isso, tem tido um retorno muito positivo. Já tem vários professores que me procuraram dizendo que jogaram, que imprimiram, que trabalharam com as turmas. Um deles disse que a maioria dos alunos se envolveu muito com o jogo, que gostaram de jogar, que queriam continuar ficando jogando até a última aula, mas já era uma aula de outra professora, e que isso não era possível. E então tem sido um retorno muito legal. Ter transmitido, né, levado esse jogo, esse produto, para uma rede social, está ampliando muito o acesso e tem me feito ter outras possibilidades, outras conexões, conhecer outros professores, tem sido muito bacana. E assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que um jogo não vai fazer a diferença, não vai mudar a percepção ambiental de ninguém. Mas é uma sementinha que é plantada, que é instigando o pensamento crítico, né? Para que a gente comece a construir mesmo uma forma de pensar mais sustentável, né? Que a gente se sinta parte do meio ambiente, porque sem ele a gente também não vive. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigada. Tá aqui os meus contatos, né? O meu e-mail, o endereço do jogo, caso vocês tenham interesse em trocar ideia, conversar, eu vou adorar. E eu não deixei aqui o link da pesquisa. Eu me esqueci de deixar o link com a pesquisa completa sobre a percepção ambiental, mas eu vou deixar no chat para vocês. E também, se quiserem, me procurem por e-mail que eu envio. Vai ser um prazer, tá bom? Obrigada. Ana, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo. Conforme eu tinha dito, né, somou bastante. Nós estamos aqui a ter este curso. Este é um curso de formadores, porque estas pessoas que estão aqui são as pessoas que lidam diretamente com outros professores. Temos diretores de escolas, temos outros professores, coordenadores do escutismo. Então, eles irão formar outros professores, irão passar esse material para pessoas que vão lidar diretamente com as crianças e com os adolescentes. Então, gratidão mesmo. Professora, eu esqueci de mencionar. O jogo, tanto o Memórias do Cerrado, quanto o Cerrado em Jogo, eu já apliquei em um grupo escoteiro. Eu fui escoteira quando era criança. Meu pai participa do movimento ainda hoje, então eu tive a possibilidade de trabalhar com eles e o retorno também foi muito legal, muito positivo. Então, trabalhei principalmente o da memória, dá para ser com os lobinhos, né, que são as crianças de 7 a 11 anos. Muitos ainda não sabem ler, então o jogo da memória possibilita isso. E o Cerrado em Jogo já foi com os escoteiros, que são os de 11 a 15 anos. Mas foi muito bacana. Excelente, excelente. Inclusive, o nosso diretor nacional de escoteiros, acho que é o diretor local, ele está participando aqui. Inclusive, no final, se ele quiser, alguma abordagem direta com os escoteiros, com as crianças, mesmo sendo online, que nem você fez com a escola do outro professor lá, acho que vai valer a pena, assim. Lembrando que esse nosso programa, ele tem... A primeira etapa foi planejada para durar 1 ano. Então, desde julho agora até o final do ano, uma etapa de formação de formadores. Então, o que nós queremos incentivar a todos que estão participando aqui é exatamente trabalhar com essa mentalidade. A nossa perspectiva é que em julho de 2023, do ano que vem, a gente consiga fazer uma abordagem presencial. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa presencial no âmbito. Quem sabe a gente convida, né, a Ana para viajar junto com a gente lá em Angola, a gente estará a fazer esse movimento a nível nacional, né?
Eu adoraria. Perfeito, perfeito. Então, agora esse é o momento em que eu quero abrir para perguntas, quero incentivar a todos os participantes que queiram fazer qualquer pergunta para a Ana relacionada ao jogo, relacionada à atuação dela como educadora, como professora, a experiência dela com o jogo, como vocês podem fazer o download do jogo, alguma dúvida sobre como aplicar o jogo. Então, esse é o momento para perguntas. Vejamos perguntas. Um de cada vez. Sem pressa. Eu queria incentivar as pessoas para fazer perguntas. Se puderem fazer as perguntas no chat, melhor, porque vai nos permitir a gente ler as perguntas, várias pessoas perguntaram ao mesmo tempo. No entanto, se alguém querer fazer a pergunta pelo microfone, tem a oportunidade também de ligar o microfone e poder fazer a sua pergunta. Vejamos, nenhuma pergunta até o momento. Quer dizer que a apresentação foi muito ok. A irmã Suzana Cauindima, levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? O pastor Azevedo também levantou a mão. Acho que vou dar a palavra primeiro ao pastor Azevedo, depois à irmã Suzana. Sugeria darmos a nossa professora de criança. Eu vou ser o segundo. Ótimo, ótimo. A Suzana tem a primazia, por favor. Perfeito, perfeito. Então temos a irmã Suzana, irmão Aníbal também, também levantou a mão, pode ser o próximo. Então, irmã Suzana, tem a palavra. Bom, eu gostaria de saber como é que nós podemos usar este tipo de jogo com as crianças e adolescentes. Então, Suzana, vai depender muito do seu propósito, né? Então, se você quiser trabalhar um conhecimento da fauna, você pode utilizar a imagem da fauna, no caso do jogo da memória, por exemplo. Se você quiser ampliar o conhecimento sobre a flora, né, as imagens da flora, na verdade, ele pode se adequar a qualquer tema que você tiver interesse. Vai depender do aspecto que você quiser enfatizar no ensino. Já no caso do Cerrado em Jogo, como ele traz muitas características de cada animal, eu busquei na literatura, né, os dados de peso, a popularidade foi uma brincadeira que a gente fez, que também é um dos dados do animal, buscando resultados no Google. Então, foi feita uma pesquisa sobre cada animal para a gente conseguir pôr número de filhotes, né? Colocar esses dados lá para eles. Então, vai depender do que você tiver como tema, sabe? E aí você cria, né, esses valores com base em algum fundamento, em literatura, e consegue fazer a brincadeira adaptando esses jogos. Os dois jogos são adaptáveis, tanto que o Cerrado em Jogo ele foi inspirado em um jogo já existente também, que tem vários temas, tem carros, tem animais, só que não são animais aqui do Brasil, vários temas, o Super Trunfo, que se chama. Então, eu acredito que dá para adaptar de acordo com o seu tema. E se você tiver e me passar o seu tema, eu posso dar ideias e contribuir também. Irmã Suzana, está satisfeita? Professora Suzana, acho que deve estar satisfeita. Sim, estou satisfeita com a resposta. Perfeito, perfeito. Lembrando que o jogo está disponível online, então dá para fazer o download, dá para jogar diretamente. Se eu fosse o professor, eu faria da seguinte forma. Primeiro, aplicaria com os meus alunos, igualzinho está o jogo. E o segundo desafio seria tentar adaptar a minha realidade. Se eu vivo no Namibe, por exemplo, eu sei que o Namibe tem as suas peculiaridades no clima, tem a proximidade com o deserto, a questão das chuvas, da seca, então eu adaptaria consoante a cada região. Irmão Aníbal Felizardo, tem a palavra. Com certeza, é gratificante participar num programa como este de formação. Professora Carolina, em primeiro lugar, gostaria de saber
A construção desses objetos de maneira simples poderia nos dar uma ideia da construção destes meios. Esta é a primeira preocupação. A segunda preocupação é falou do Instagram, como entrarmos, porque gostaríamos já de tentar mesmo, como está a dizer o professor Ernesto, tentar ver ali alguns jogos e não tivemos nenhum endereço eletrônico para tal. Não sei como é que devemos procurá-la tão rapidamente. É tudo. Obrigado. Então, a construção dos jogos, no caso do jogo da memória, é um jogo que eu acredito que seja mais simples a construção, sabe? Você busca as imagens. No meu caso, eu tinha mais acesso às imagens, porque meu pai é fotógrafo, então ele fotógrafo de natureza, então facilitou muito. As que eu não tinha, eu procurei em bancos de imagem gratuitos, isso para os dois jogos, tanto para o Cerrado em Jogo, quanto para o jogo da memória. No caso do jogo da memória, eu imprimi as fotografias em lojas de impressão de fotos mesmo, colei sobre um papel cartão, um papel mais rígido, e plastifiquei com um plástico filme, que a gente chama, um plástico adesivo, que a gente chama de papel contact. Não sei como é o nome aí. Já no caso do Cerrado em Jogo, ele é um pouco mais complicado. Eu precisei pagar uma pessoa para fazer a parte gráfica, desenvolver a parte gráfica do jogo. Só que hoje ele é disponibilizado do jeitinho que ele está pronto para download. Mas foi preciso a ajuda de uma pessoa que entendesse de software, de imagem, para me ajudar, né, para contribuir com o jogo. Mas é isso, a parte das imagens a gente busca em bancos de imagem gratuitos. Quando não tem, tem a possibilidade, depois eu ensino também, se quiser saber mais a respeito disso, tem a possibilidade de fazer um teste gratuito por um tempo, e aí você consegue algumas fotos. Não sei se eu esqueci alguma pergunta. Não, na verdade eu tenho uma sugestão. Eu sei que tem que ver, né, com o trabalho, com a disponibilidade, mas se fosse possível, nós teremos essa formação de hoje até sexta-feira. Mas durante essa semana, se você tiver uns 30 minutos na agenda, para fazer o jogo com a gente, poder jogar com os formadores para que possamos experimentar na prática, mostrar o passo a passo. Olha, fazemos uma simulação do jogo. Ele fez aqui outra pergunta. Gostaria de saber de que forma nós podemos localizar esse jogo e conteúdo. Eu sei que você deixou o QR Code, mas Ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil a localização. Eu ponho o link do jogo, do download do jogo. Também está no Instagram, mas eu ponho, fica mais fácil. Ótimo. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo desses formadores aqui, tem esses e outros. Eu vou colocar você lá no grupo para que todo mundo te faça a pergunta direto. Então, pessoal, legal. Quero acessar o jogo, como é que eu faço? Clico aqui. Quero fazer isso. Legal. Essa foi a segunda pergunta do Aníbal Felizardo, né? Foi saber como é que eu realmente alcanço o jogo, como é que eu encontro o jogo. Ele quis saber também de materiais, como posso montar esse jogo. Eu estou vendo que foi tão interessante que seria muito bom até nesse dia também mostrar, olha, eu montei assim, usei esse material aqui, se você quiser montar ali, fazer assim, assim, assim. Sim, agora a sua sugestão de jogar com vocês, eu precisaria que vocês imprimissem o jogo também, porque ele não está online ainda. Ótimo. O que a gente tem é ele físico, né? Ótimo. E aí, eu até comecei um projeto com um voluntário de transformá-lo em um aplicativo, mas ainda está bem em estágio inicial, a gente ainda não conseguiu executar. Ótimo. Lá no grupo você coloca para nós o material, o pessoal vai imprimir, podemos deixar para sexta-feira ou para quinta-feira, para dar mais tempo todo mundo imprimir, ter o material. E ali Se tiver a possibilidade de ser um horário, eu não sei como é aí, mas no período da tarde, para mim, é melhor. Tarde, né? Vamos conversando lá no grupo, vamos ver um horário à tarde que dá para todo mundo. Certinho. E aí, quanto à impressão, já vou explicar para vocês, tem 3 formas de imprimir. Eu fiz 3 versões do jogo. Totalmente colorido, que seria o ideal, mais bonitinho. Um com só a imagem dos animais colorida, o fundo preto e branco, para gerar uma impressão mais ecológica. E outro totalmente preto e branco, que quem não tiver como imprimir fora de casa, tiver uma impressora convencional, pode imprimir o jogo totalmente preto e branco. Ótimo, ótimo. Inclusive, para quem é diretor de escola, eu sugeriria, né? Faz a impressão e permite aos outros poderem apenas tirar cópia, né? Porque eu sei que essa é a ideia da replicação. Isso.
Havia mais pessoas que tinham levantado as mãos para fazer pergunta. O Tiago, meu colega, tinha feito pergunta, levantou a mão, não sei se já está sanada a sua dúvida. Tem outras pessoas que tinham outras perguntas? O Azevedo Ok, o pastor Azevedo, sim, sim. era para agradecer essa apresentação e para os que estão a participar. Se conhece alguém que te disse que iria participar, partilhe com ele o link. Uhum, uhum. Isso aqui não é uma palestra assim, vai, porque nós precisaremos que as igrejas e os agrupamentos tenham um trabalho concreto. Sim. E eu penso que essa é uma abordagem muito interessante que a Carolina nos traz. E quanto à pergunta da Susana, obviamente nós estamos a falar escolas e escuteiros. Ela é professora de crianças e adolescentes na igreja. É professora ali. Eu penso que foi nesse contexto e a resposta foi bem dada. Quer dizer, nós precisaremos, obviamente, não sei, na componente prática que o Ernesto tem agendado, Sim, sim. ter mesmo oficina de produção de materiais, né? Algumas oficinas, alguns materiais, coletar, como é que podemos fazer isso? Isso é o que me veio à mente. Ótimo. Eu creio que é uma abordagem muito interessante. Sim, sim. E a outra coisa é clarificar um pouquinho, né? A expressão será cerrado. Ok. Qual seria o equivalente para nós aqui? Pode ser que alguém não. Sim. Não. Muito obrigado. Ótimo. O cerrado ele é um bioma parecido com a savana, que eu acredito que vocês têm. Não sei se vocês chamam de savana. A gente conhece o bioma principal de vocês, o mais predominante também. Acho que é o mais predominante, né? Desculpa se eu estiver errada. Como savana, que é caracterizado como um campo, árvores tortuosas, menos florestas até tem, mas mais pontuais. É mais um campo mesmo, um descampado, digamos assim. E por isso ele acaba sendo muito usado para agropecuária aqui. Sobre as possibilidades do jogo ainda, acho que foi isso que você também perguntou, né? Eu acho que ele permite até que a gente passe para as crianças, para os jovens, eles próprios construírem. Então, muitas vezes a gente pode passar um tema, sei lá, eu dou aula de inglês. Passa, então, o nome dos animais em inglês, né? Ou em espanhol. A gente também pode dar um tema e dividir, cada um faz sobre um item desse tema, né? Então, vamos supor que o tema seja a flora daí, né? A parte da vegetação daí de vocês. Então, um fala sobre uma espécie cada aluno escolhe uma espécie, né, de planta. Eu acho que ele permite muitas coisas, né? Pensando também, não sei, aí os animais também que são menos conhecidos que vocês têm aí. É isso, dá para dividir até pelos alunos mesmo e eles terem esse trabalho mais, essa metodologia ativa, né? Que fica bem interessante também. Ótimo. Muito obrigado, Ana. Só citar aqui, na nossa experiência, para quem acompanha os projetos do Educa Mais Angola, nós levamos as pessoas daqui do estado de Goiás para o Ambo-Ibié, eles chamaram a vegetação do Ambo-Ibié de cerrado. Então, quem olha a vegetação do Ambo e do Bié, e não é muito bem uma savana ou uma chana, como seria no Mochico, mas tem bastante árvore, só que não é tão fechada como, por exemplo, em Cabinda, no Mayombe. É uma savana assim, uma chana bem aberta mesmo. É bem parecido. Quem está no Ambo e no Bié está no Cerrado. É bem parecido. As montanhas não são tão altas, os vales, a vista, é muito parecido. O irmão Domingos Paciência tem uma pergunta. Iba. Vamos aí. Estou viva. Boa tarde. Vamos ali ouvir. Infelizmente a minha rede não está tão boa assim. Eu vou tentar aqui partilhar o vídeo, ok? Ok.
Infelizmente a minha rede não está tão boa assim, mas ainda assim já dá para fazer alguma coisa. Saudações para o Ernesto, muito tempo, Anos, né? sempre com garra, fazendo as coisas mesmo no Brasil. Sou teu fã, meu. Doutor Paciência. Bem, doutora, eu percebi. Agora, eu quero levar um pouco a coisa na minha área, um pouco de economia. Como lidar com essas questões, economicamente falando, não é? Tem custos, os jogos são bons, são bonitos, concordo com o que a doutora apresentou e eu ouvi muito bem, mas tem custos. Como lidarmos com a questão dos custos? Esse é um ponto. O outro ponto também é relacionado com as questões, diríamos, de educação, não é? Os pais, aqueles filhos que às vezes o comportamento é em função dos pais e os pais estão nem aí para o ambiente, não facilitam o processo. Como lidar com essa questão? São apenas essas duas questões. Desde já enaltecer a formação e estamos juntos. Então, a primeira questão que você pontuou é os custos de produção do jogo, né? Realmente tem custos. No caso do jogo da memória, eu acredito que seja um jogo mais simples de produzir, mas tem custos. Se a gente puder arcar com a ajuda mesmo da escola, né, para fornecer os materiais, é importante. E uma coisa que eu achei muito interessante na primeira escola com que eu trabalhei online, o professor ele dava aula tanto numa escola pública quanto numa escola privada, particular. E ele teve o apoio da escola particular para imprimir os jogos em papel comum mesmo para jogar na escola pública. Então, foi bem bacana essa parceria que ele desenvolveu. Então, uma escola que tem mais recurso, ele pediu ajuda, a escola topou, e ele levou para a escola que tem menos recurso, né, para levar mesmo a informação para todos, né? Então, para as pessoas que têm menos acesso também. E no caso do Cerrado em Jogo, mesmo assim, da criação, ela foi uma criação mais complexa. Eu confesso, assim, eu tive que, como eu falei, pagar alguém que fizesse, né? E eu ainda tentei reduzir os custos fazendo a impressão não só colorida. Então, eu pedi que ele fizesse 3 versões do jogo para facilitar nessa impressão mesmo. Agora, em relação aos pais que não pensam, né, ambientalmente falando, não tem essa visão mais ambiental, aí que eu acho mais importante ainda mesmo esse trabalho fora de casa, né? Esse trabalho tanto na educação formal quanto não formal. Por quê? Os filhos vão absorvendo isso na escola e acabam levando para casa de alguma forma, né? Eu sei que não consegue modificar totalmente os comportamentos, mas a criança acaba levando isso e vira até um fator ali de mudança entre a família, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, vou te dar um exemplo, porque às vezes a gente acha meio absurdo, a criança não vai mudar nada. Eu tenho o hábito de reciclar, sempre tive. O lixo, assim, para mim é uma coisa muito que eu lido muito. E a gente tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa, fazia a faxina pra gente, e hoje eu moro sozinha, ela foi trabalhar com meu pai, e eu lá na casa do meu pai encontrei com ela, e ela estava lavando, né, as embalagens antes de jogar fora, e ela comentou comigo, eu comecei a fazer isso lá em casa, porque eu via você fazendo. Então, eu não falei que ela tinha que fazer, né? E pelo comportamento observado, ela passou a entender a reciclagem também, prestar atenção no tanto de lixo reciclável que a gente produz. Então, eu acho que, a partir do comportamento, as pessoas observam mesmo e passam a repensar suas atitudes. Ana, muito, muito obrigado. Eu sei que a gente tem que te liberar, você tem que voltar para o serviço, mas eu queria deixar a oportunidade para mais uma pergunta. Acho que o Joaquim, alguém tinha levantado a mão, eu não sei se está sanado, acho que era o Benjamin, eu não lembro, mas sobre a última pergunta, e vou aproveitar só fazer um comentário, porque eu acho que é importante, por cima do que o Paciência falou a respeito de quando os pais são uma dificuldade. Quando se trata de questão da preservação ambiental, questão mesmo de, vamos falar assim, sustentabilidade, no Brasil, Curitiba, o estado do Paraná, é considerado o estado modelo sobre isso. As pessoas se sentem orgulhosas de dizer assim, olha,
Os meus pais são de Curitiba, por isso eu faço coleta seletiva do lixo, eu tenho uma consciência ambiental diferente. E, inclusive, na palestra que a gente fez no plano estratégico da IECA sobre sustentabilidade ambiental, eu dei esse exemplo. E eu falei que o que faz a diferença em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, é que nos anos 60, nos anos 70, o pessoal decidiu investir em educação ambiental, com foco nas crianças. Ou seja, sabia que tínhamos uma geração de adultos que precisavam ser educadas sobre isso, mas que seria muito trabalhoso e talvez até dispendioso e não daria tanto impacto. Então, por isso, eles focaram na educação ambiental, na mudança de percepção, na mudança de consciência para as crianças. E essas crianças dos anos 60, anos 70, 10, 20, 30 anos depois se tornaram adultas, elas mantiveram os conceitos que elas aprenderam por meio de jogos, por meio de dinâmicas, interações, coisas que queremos trazer nesse programa, e são essas que têm atitudes diferentes com relação ao ambiente. São essas que têm uma atitude diferente com relação à reciclagem, à sustentabilidade. Então, nosso foco é formadores que vão atuar com crianças e adolescentes, pensando nisso, sabendo que essas crianças e adolescentes daqui a 20, 30 anos estarão passando alguma coisa para os seus filhos que aprenderam por meio dessa interação. Exatamente. Ótimo. Joaquina Camunda levantava a mão, porém minha dúvida já foi esclarecida. Perfeito. Acredito que conseguimos sanar tudo. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Eu vou colocar você no grupo, porque lá no grupo a gente vai interagir mais, você vai poder fazer pergunta específica. Por exemplo, quero baixar o jogo, pode mandar o material. Acredito que é mais fácil fazer isso por e-mail, mas pode colocar o e-mail lá. Eu sei que terá perguntas direcionadas, perguntas específicas. Sim, e eu estou aberta a responder as perguntas, podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer. Eu fiquei muito satisfeita mesmo em trazer o Cerrado em Jogo para um evento como esse, porque uma coisa que falam muito, que questionam, falam que a academia, né, as instituições de ensino, as pessoas produzem o conhecimento ali e não levam adiante. Então, o Cerrado em Jogo foi mesmo um projeto que eu quis levar adiante. Eu fiz o jogo para minha defesa de mestrado, deu tudo certo, eu podia ter deixado para lá, mas não, para mim só faz sentido alcançar mais pessoas. Eu sei que, assim, os custos para vocês produzirem esse jogo é complicado, né, com os temas de vocês, mas às vezes vocês não precisam reproduzir esse jogo. Eu estou trazendo ideias, né, pensando em possibilidades. Então, esse jogo ele foi inspirado em um jogo que já existe. Então, de repente, vocês veem outro jogo que já existe e conseguem colocar o tema de vocês. É mesmo para abrir mesmo a cabeça, pensar, trazer ideias, né, instigar. E aí o objetivo é bem esse, né? A gente, por exemplo, o jogo da memória é um jogo clássico, né? Tradicional. A gente conseguiu dar uma visão direcionando para o que a gente gostaria. Então, com o Cerrado em Jogo, para quem mora aqui, para quem a fauna daqui é interessante que seja ensinada, eu tentei reduzir o máximo os custos, né? Eu entreguei o jogo pronto, o acesso é gratuito, mas realmente eu entendo que para vocês é mais complicado adaptar esse jogo, né? Mas eu estou também aberta para sugestões, o que eu puder colaborar. Eu gosto muito de pensar ideias, soluções. Então, eu vou deixar mesmo meu e-mail, vou conversar com vocês no grupo e foi um prazer muito grande. Pessoal, Ana, muito obrigado. Ladislau. Desculpa, né? Já acho que já estamos acima da hora, mas eu gostaria de dizer que, para nós, em Angola, a questão de cerrado, nós chamamos de niombo ou savana, e também podemos chamar de ongote, que normalmente são esses tipos de solos ferralíticos, afins, muito típico do Planalto, né? Planalto Central. Acredito muito bem que a Goiás, a Belo Horizonte, eles também estão numa área de Planalto e tem a mesma característica que o Ambo e Bia. Então, nós aqui chamamos muito mais de niombo e savanas dessa maneira. Só era mais ou menos para esclarecer a questão de cerrado. Perfeito.
Lau, muito obrigado. O Ladislau, ele mora no BIE, no Planalto Central, mas também ele já teve a oportunidade de interagir em Belo Horizonte, Minas Gerais, então já vivenciou isso. E ele tem experiência também em formação nisso, em geografia, em meio ambiente. Ele acho que está fazendo engenharia nessa área, pretende continuar estudos. E, para mim, o Lau é uma pessoa central, porque em 2018, quando montamos esse curso, o Ladislau foi a primeira pessoa com quem a gente foi desenvolvendo essas ideias. Então, mano, muito obrigado mesmo. Obrigado, eu. Ok. Ana, brigadão, forte abraço e estamos juntos, tá? Beleza, obrigada e aguardo você me incluir lá no grupo. Com Um certeza. abraço, gente. Obrigada pela paciência. Eu sei que eu falo muito, mas espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Pessoal, dando continuidade, só queria referir aqui a nossa programação. De certa forma, estamos dentro da programação. Começamos às 14 horas, tivemos as aulas de cultura, tivemos as boas-vindas, tivemos a palavra com a Ana, Memórias do Cerrado, brincando e aprendendo sobre biodiversidade. E ainda vamos apresentar o nosso programa, o que é realmente o programa Angola Verde, quais são os objetivos, quais são as estratégias, o que será implementado, o que será desenvolvido. Hoje analisaremos a unidade 1 e unidade 2 e faremos um encerramento. Acredito que a minha projeção só começou agora. Então, basicamente, já fizemos a primeira parte. Eu sou de opinião que vamos fazer nosso intervalo agora, que são 15h30, até 15h45. Vamos fazer uns 15 minutos de intervalo para esticar um pouco as pernas, beber uma água, tomar alguma coisa. E voltaremos para falar especificamente sobre o programa. Quais são os objetivos? Uma coisa importante que queremos trazer no programa é parcerias. Que tipo de parcerias? Ainda estamos a buscar parceiros. Como eu falei, esse aqui é um programa de pelo menos 2 fases. A primeira fase vai durar 1 ano. Começou em julho desse ano, vai terminar em julho do próximo ano com um encontro presencial. Então, queremos buscar até parceiros que possam contribuir financeiramente, até organizações que possam investir financeiramente. Então, ainda estamos buscando essas parcerias, buscando essas conexões, e ainda estamos a construir muita coisa. Então, conforme o pastor Azevedo já falou, se souberem de alguém que se inscreveu e não conseguiu participar, enviem um link, convidem a pessoa para vir junto. O curso está sendo gravado, será disponibilizado no YouTube. A Ana falou bastante sobre a importância da interação através das redes sociais. Nós criamos um grupo no Facebook, uma página no Facebook, onde vamos colocar tudo isso, vamos colocar esse material, vamos dar visibilidade a essa ideia, né, da preservação ambiental, o que queremos realmente passar. E também vamos criar esse grupo no Instagram, no YouTube, onde também serão colocadas essas gravações das aulas. Então, quem teve dificuldade de acompanhar, poderá acompanhar, todas as gravações estarão disponibilizadas lá. Alguma pergunta? Ok, acredito que não há nenhuma pergunta. Então, vamos fazer aqui 15 minutos de intervalo, até às 15h45. Quando forem 15h45, voltemos ao mesmo link para irmos para a parte mais prática. Iremos analisar o nosso manual, iremos analisar o programa em si. Queremos dar uma olhada na unidade 1 e unidade 2. Então, até daqui a 15 minutos.